também, Glauco, que houve o único grupo em que houve queda de preço foi o grupo de habitação, por conta da queda do preço da energia elétrica, né, que teve a substituição, né, da bandeira de escassez hídrica, né, pela bandeira verde, e por isso houve uma queda no preço, né. Agora, os demais, todos com alta. Na alimentação, chama atenção o aumento de preços do leite longa-vida, que foi de 10,31% no mês, né. Nos transportes, a gente teve um aumento dos combustíveis em geral, né, mas principalmente do etanol, de 8,44%, do óleo diesel, né, de 4,74%, da gasolina também de 2,48%, e teve um aumento expressivo na área de transporte público, né, dos táxis, né, que houve um aumento ali de 9,16% no mês de abril, né. Passagens aéreas também aumentaram bastante, 9,48%, e na área de saúde e cuidados pessoais, a gente teve alta dos produtos farmacêuticos, né? Lembrando que o governo autorizou reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos, né? A partir de 1º de abril. Então, a gente vê uma inflação bastante disseminada, e esse índice é o índice de abril, né? Então, ainda não captou esse último reajuste da Petrobras, né, anunciado na segunda-feira, né, no preço do diesel, né, um reajuste de 8,87% no preço do diesel. Então, o reajuste no diesel, a gente sabe que ele aumenta os custos, né, de produção, logística, transporte dos alimentos e de todas as mercadorias. Então, ele deve impactar agora no mês de maio e tornar a inflação, essa alta de preços, né, ou manter essa inflação elevada por mais alguns meses, né. Então, dessa forma, Glauco, o que se estimava, né, que o IPCA chegasse no fim do ano de 2022 ali entre 7% e 8%, essas estimativas já estão sendo revistas, né, para 9% e até 10%. Então, há o risco da gente terminar o ano com uma inflação ainda de 2 dígitos. Agora, Vitor, você citou o aumento do preço do diesel, né, que ele passou de 4,51 para 4,91 desde terça-feira, que é um aumento de 8,87%, e como você ressaltou, isso deve refletir também, né, não só na questão do transporte, mas até mesmo nos alimentos, né, porque isso, o diesel é bastante importante, os caminhões são a principal via de transporte, por exemplo, dos alimentos, mas também de outros produtos. Agora, além disso, né, além da gente já saber que a inflação deve continuar a escalada na próxima medição do IPCA, você também vê uma possibilidade de haver, além desse espraiamento da inflação, de haver uma consolidação de uma memória inflacionária, ou seja, daquela dita inflação inercial que não tem sequer uma causa definida, que decorre mais na indexação mesmo, Vitor? Não, há esse risco, né, Glauco? A gente tem, né, no país essa memória inflacionária, né, tem uma economia bastante indexada, né, então vai ter um acirramento aí desse conflito distributivo que se expressa nos índices de inflação, e os setores, os segmentos que conseguirem repassar esse aumento de custo para os seus preços tendem a repassá-lo, né? Agora, o que a gente tem observado é que, em que pese, né, esse aumento disseminado de preços, a gente não tem tido a
recomposição, né, das perdas inflacionárias nos salários, né, na remuneração dos trabalhadores, né? Então, a gente viu noticiado, né, o governo Bolsonaro não repôs as perdas inflacionárias sequer do salário mínimo, né? E nós estamos vendo os resultados das negociações coletivas de reajustes salariais também com um percentual expressivo de categorias que não está conseguindo a reposição integral da inflação, né, no caso do INPC. Por outro lado, o governo tem aumentado bastante a taxa de juros, né? Então, não sei se a gente já pode falar, né, numa inflação inercial fora de controle, como a gente viveu, né, no passado, ali na década de 80, início da década de 90. Agora, o que a gente observa, Glauco, é que, inclusive foi noticiado e foi feito um levantamento por uma dessas agências de medição de risco, né, que o Brasil e a Turquia são os dois únicos países que estão com inflação acima dos 10%, taxa de juros acima dos 10% e taxa de desemprego acima dos 10%. Né? Então, a gente está com esses três indicadores na casa dos 2 dígitos, né? O que é bastante incomum, né? Porque a gente tem casos de países que têm inflação e taxa de juros altas, mas taxa de desemprego baixa, ou outros países que têm taxa de desemprego alta, mais inflação e taxa de juros baixas, né? No Brasil, nós estamos com os 3 indicadores muito ruins, né? Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.